Já parou para pensar na maior história de todas? Não. Não uma de reis ou de impérios, mas a história de tudo. Hoje, a gente vai mergulhar exatamente nisso, na jornada incrível desde o primeiro instante do universo até o nascimento da nossa casa, o planeta Terra. De onde viemos? Essa é a pergunta, né? Aquela que ecoa pela história inteira da humanidade. E para a gente começar a achar uma resposta, a gente precisa viajar no tempo. Mas muito, muito para trás. E quando eu digo muito, é muito mesmo. A escala de tempo da nossa história é essa aí, 13,8 bilhões de anos. É um número tão gigante que a nossa mente nem consegue processar direito. Mas foi nesse tempo todo que o cosmos foi de um pontinho minúsculo para tudo que existe ao nosso redor. Então vamos começar pelo começo, claro, com a teoria mais aceita hoje pela ciência para explicar como tudo isso teve início. A teoria do Big Bang, ou como a gente pode chamar, a grande expansão. Tenta imaginar o seguinte, tudo, absolutamente tudo, cada galáxia, cada estrela, até os átomos que formam o nosso corpo, tudo isso estava exprimido num único ponto, um ponto só. Os cientistas chamam isso de singularidade. Ou, numa visão até mais poética, do físico Georges Lemaitre, era um átomo primordial. O comecinho de tudo, sabe? Inacreditavelmente denso e quente. Tá, mas como a gente saiu desse ponto inicial? Com um evento chamado inflação. Pensa numa expansão violenta, mais rápida que a própria luz. E conforme o universo se esticava, ele também ia esfriando. Esse resfriamento todo permitiu que os primeiros átomos se formassem, num momento super importante chamado recombinação, que liberou a primeira luz do cosmos. E a partir daí, a gravidade entrou em cena, juntando essa matéria primordial aos pouquinhos para acender as primeiras estrelas e formar as galáxias. É até difícil de imaginar, né? Mas nos primeiros instantes depois da expansão, o universo não era escuro e vazio. Era tipo uma sopa primordial, super opaca e fervendo de partículas a uma temperatura absurda, mais de 5 bilhões de graus Celsius. Um lugar onde nada que a gente conhece hoje poderia existir. Mas como a gente sabe disso tudo? Bom, a ciência precisa de evidências. A primeira grande prova veio da observação de Edwin Hubble, que percebeu que as galáxias estão se afastando umas das outras. Isso mostra que o universo ainda está se expandindo. A segunda é a chamada radiação cósmica de fundo. É como se fosse um brilho bem fraquinho que preenche o céu inteiro, um eco daquela primeira luz que foi liberada lá no comecinho. Olha, apesar do Big Bang ser a teoria mais aceita, a ciência nunca para de perguntar, de questionar. Existem outras ideias por aí que tentam explicar a origem do universo olhando por outros ângulos. A diferença básica é a seguinte. A teoria do Big Bang, que se baseia na relatividade de Einstein, fala de um começo absoluto, um tempo zero. Já outras teorias, que vêm da física quântica, exploram umas ideias bem diferentes. Elas sugerem que, talvez, o nosso Big Bang não tenha sido o primeiro. Quem sabe ele seja parte de um ciclo eterno de expansão e colapso. Ou, quem sabe o nosso universo seja só um em meio a tantos outros, um multiverso. Agora, vamos dar um salto gigantesco de bilhões de anos e diminuir o zoom. Vamos sair da escala do cosmos e vir aqui para a nossa vizinhança. Como é que a poeira das estrelas virou o planeta que a gente chama de casa? Bom, tudo começou mais ou menos há uns 4,6 bilhões de anos com uma nuvem gigante de gás e poeira, uma nebulosa solar. A gravidade fez essa nuvem toda desabar sobre si mesma, formando o Sol bem no centro. O material que sobrou virou um disco, e dentro desse disco, partículas de poeira e rocha começaram a se juntar, a se aglomerar, num processo com nome até chique, acreção. Foi isso que deu origem à Terra. Mas olha, foi um período caótico. Um impacto gigante com outro planeta em formação simplesmente criou a nossa Lua. E para completar, um bombardeio sem fim de asteroides trouxe um ingrediente essencial para a vida, a água. A Terra recém-nascida não parecia nem um pouco com o que a gente vê hoje. Era uma bola de rocha derretida, incandescente. Então como é que ela virou esse planeta com oceanos, continentes e vida? A chave para essa transformação toda tem um nome: diferenciação. A Terra primitiva era uma mistura quente e bagunçada. Mas com o calor dos impactos de asteroides e da radioatividade, os materiais que formavam o planeta começaram a se separar pela densidade. Esse processo foi tipo uma grande decantação cósmica. Imagina o planeta como uma bola de lava. Os elementos mais pesados, tipo ferro e níquel, afundaram, foram lá para o centro e formaram o nosso núcleo denso. Ao mesmo tempo, os materiais mais leves subiram como se fosse uma espuma e, quando esfriaram na superfície, formaram a base de rocha do nosso mundo, a crosta. E tem uma analogia ótima para visualizar isso.
Pensa na Terra como um abacate. A casca fininha por fora é a crosta, onde a gente vive. A polpa, que é a maior parte, é o manto, feito de rocha quente e meio pastosa. E o caroço, lá no meio, é o núcleo, super denso e metálico. E assim a nossa jornada se completa, de uma singularidade cheia de energia, passando pela formação de galáxias e estrelas, até o nascimento de um planetinha rochoso que, com muito tempo, se tornaria o pálido ponto azul que a gente tanto ama. Essa é a incrível jornada que nos trouxe até aqui. Mas toda a grande história de origem nos leva a uma pergunta que não quer calar. Depois de quase 14 bilhões de anos de evolução cósmica, qual vai ser o nosso próximo capítulo? Para onde a gente vai a partir daqui?